E chegamos ao terceiro episódio de Superman e Lois. Olha, e vá a teoria. Fala galera, terceiro episódio de Superman e Lois já tá deixando claro duas coisas pra gente, tá? Primeiro, toda a questão familiar, que é essa nova proposta que a série tá apresentando, cara, ela tá muito bem estabelecida, ela tá funcionando muito bem, tanto no começo do episódio ali, quando a gente vê aquele quarteto numa situação normal, e a sequência do como vai acontecendo nessa relação de novo, os embates entre os dois filhos em relação ao Superman, em relação a ele até nesse momento uma coisa nova, né? Tudo aquela que eles conversam sobre a audição, que é muito mostrado ali no prólogo do episódio, e depois o que ele escuta no colégio, que ele vai lá e vai se basicamente acabar com o conflito daquele momento que está acontecendo no corredor do colégio. Cara, aquilo ali é passar a privacidade dos filhos, né? E parece que naquele momento ele não está entendendo também os limites que ele tem que ter em relação ao poder. Tanto que é uma coisa que ele pega e, cara, toma em relação aos filhos que não vai mais fazer. Ele deve entender também qual é o limite de tudo isso que está acontecendo. E isso, para mim, na série já está estabelecido, está funcionando, a gente já está no terceiro episódio, então está muito claro já que esse tom todo da série em relação aos conflitos da família está funcionando muito bem, muito bem. A parte dos filhos, tá, em relação ao jogo de futebol americano, cara, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu tenho ressalvas, tá? Principalmente assim, começo a achar o personagem do Jonathan alguém que não tem muita postura, tá? Eu tô sentindo um pouco de falta de postura nele em relação a tentar confrontar, né, por que o Jordan tá indo fazer aquilo, para logo depois aceitar. Então, essas indas e vindas do Jonathan tá começando a me deixar um pouco com um pouco de receio, tá? Que esse personagem ele não tem essa postura necessária, porque eu tô entendendo que a série tem um limite e não tá passando esse limite em relação a essa parte de confrontos entre os adolescentes. Tá tendo muito entendimento, e eu acho que esse entendimento de parte do Jonathan é um pouquinho a mais, porque é óbvio que o Jordan aproveitou dos poderes que ele tem em relação ao jogo. É óbvio que ele fez aquilo tudo como revide. Ao mesmo tempo, ele está pegando e entrando no que é de maior do Jonathan até nesse momento, que envolve muito, assim, não só a paixão, mas um sonho dele de ser jogador de futebol americano. Então, ele já teve que deixar tudo em relação ao time que ele tinha em Metrópolis, o futuro que ele tinha. Tá? Smallville. Ele está sendo confrontado por causa de todo o time de futebol americano, por tudo que aconteceu no primeiro episódio, e muito também causado por causa do Jordan. E daí, cara, ele já tá numa posição de reserva, ele já tá tendo as consequências de não ter o livro, né, tendo que correr atrás de muita coisa, e daí agora tem mais isso do irmão ainda. Né, e tem aquela cena, cara, que pra mim é o cúmulo de tudo isso, que é quando o treinador chama ele pra falar em relação ao por que tu nunca falou que teu irmão não sabia fazer isso aqui? Então tu vai ser penalizado, vai correr tantas voltas em volta do campo, não sei o quê. Cara, isso é o cúmulo, entendeu? E o Jordan não fazer nada em relação a isso também, de aceitar. Então essa falta de postura do Jonathan começa a me deixar assim, com um pouco de receio para essa sequência da série. Eu espero que não vão muito para esse lado de sempre aceitar as coisas. Sempre eu vou te promover algo que vai ter o conflito, para logo depois dizer não vai ter conflito, o conflito vai ser basicamente esse. Em relação a toda a trama da Lois, é óbvio que a gente já entendeu que esse caminho vai ser dela de confronto em relação ao Morgan, em relação a toda essa investigação, o que faz as cidades pequenas, isso tudo a gente vai ter sim esse caminho, essa sequência. Eu me preocupo um pouco só com essa parte das informações caírem no colo dela do nada, assim. Eu prefiro ver a Lois sempre investigando a fundo, questionando a fundo. Não sei se é isso que a série vai entregar, tá? Mas era muito uma visão que eu tinha até o segundo episódio, e aqui isso deu uma escapada. Por mais que, óbvio que as coisas funcionam da maneira como eles foram apresentados ali. É muito mais o meu desejo, realmente, em relação ao que está sendo mostrado ali, em relação ao que eu quero ver. É puramente isso, assim. E uma coisa do Superman, cara, a gente não teve nesse episódio a relação do Capitão Luthor. Foi o episódio que a gente pulou em relação ao Capitão Luthor. Mas a gente teve essa apresentação desses novos seres, né? E basicamente dois. O primeiro ali, cara, aquele cara, ele tem muitos poderes, não sabe por quê, mas sabe que, obviamente, ele trabalha pro Morgan. E então, eu até vi uma coisa assim, por que o Morgan, então, ele precisa explorar cidades pequenas se ele consegue reproduzir esses poderes, né? São seres ali com poderes que podem confrontar simplesmente o ser mais poderoso da Terra, que é o Superman. Então isso tudo
me deixou um pouco atrás da orelha, por mais que, cara, a série ela precisa apresentar perigos dignos de enfrentar o Superman. Ponto. Ela precisa. O Capitão Luthor é algo que tá me deixando muito curioso, muita teoria para saber o que vai ser dessa realidade paralela do que tá acontecendo. Esse cara que tá trabalhando pro Morgan já é uma outra coisa. Então eu fico também assim, pô, você tá vendo realmente, tá? Se o Morgan realmente tá criando esses seres, para que ponto que vai esse conflito aqui da série? Tá? Para realmente assim, que eles não percam a mão, que eles realmente não percam a mão de apresentar várias alternativas, né, de conflitos e não perder realmente a força no conflito principal que seria. É simplesmente apresentar, cara, quase um vilão da semana ali, que eu acho que não vai ficar tão interessante pro que a série estava apresentando pra gente até o começo. E a parte final, né, de ver aquela guria matando, eu fiquei muito curioso para saber quem é, literalmente, tá? E também, assim, qual vai ser a consequência disso? Se ela realmente é mais próxima de aliada, se ela vem de uma realidade paralela, o que é que tá acontecendo ali tudo em volta com, cara, aquele grande final que a gente tem ali, porque me deixou muito assim, caramba, quem é? Será que é a Supergirl? Não sei, entendeu? Pra mim, como eu não acompanho essas outras séries da CW, pra mim, eu fiquei meio perdido e muito mais por informações que acabam pipocando, né? Mas eu fiquei muito curioso para saber para que lado que vai também ela, porque ela tem o mesmo poder que o Super-Homem. Ela tem, né, o raio lá. Inclusive é colocado, né, já pra gente também qual é o nome que deve ser chamado o raio, qual é o nome que deve ser chamado super-audição. Então tudo aquilo ali é colocado pra gente já como informações para coisas que o roteiro vai nos mostrar logo depois, assim como é mostrado ali no final. Então, galera, terceiro episódio, cara, ficou um pouco abaixo pra mim em relação aos outros dois, mas ao mesmo tempo, assim, eles conseguem manter uma parte muito boa do que eles querem contar, de principal novidade pra série, que é essa relação Super-Homem, casado com a Lois, temos 2 filhos, toda essa relação familiar, o conflito familiar continua sendo desenvolvido, tá? Mesmo com essas ressalvas que eu falei das crianças ali, mas consegue ser desenvolvido isso muito bem em relação, principalmente o Super-Homem em relação aos filhos. E essa segunda parte toda da relação da ação é algo que fiquei bastante curioso para ver como que eles vão ir apresentando também essas informações, mas também ir, cara, apresentando essas teorias que começam a surgir, se realmente eles vão a fundo ou o que vai acontecer. Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou desse terceiro episódio, o que acha que vai acontecer nessa sequência do Super-Homem e Lois. Não esquece, curte o vídeo, assina o canal, que a gente precisa muito, mas muito dessa ajuda. Take 04, viva o sonho aqui.